que é vida? Como podemos definir esta simples palavra chamada vida? Alguns autores definem o conceito como o ciclo de um ser vivo que compreende seu nascimento, desenvolvimento e sua morte. Entretanto, a frase ainda é vaga demais para definir o que é vida, e cientificamente não temos nenhuma maneira de definir corretamente ainda. Mas como a vida, representada por nós, seres vivos, surgiu neste lugar que chamamos de planeta Terra? Vamos voltar alguns bilhões de anos, mais exatamente 4,5, quando surgira nosso planeta. Meu nome é Jositon Correia, narrador deste primeiro episódio da série A Origem e Evolução da Vida. Sejam bem-vindos ao canal de Omila. Antes de continuarmos com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Isso nos ajudará a ter um alcance maior no YouTube, fazendo com que mais pessoas descubram este conteúdo, repleto de informações importantíssimas sobre a origem do nosso planeta. Sistema Solar, 4,7 bilhões de anos atrás. Não poderíamos chamar isso que nós estamos vendo de sistema solar, mas sim uma nebulosa estelar, um Sol que ainda não tem formato e nem filhos, uma protoestrela solitária, mas com um enorme disco rico em gases, poeiras e moléculas pesadas que ao longo dos anos formariam o que chamamos hoje de planetas. Entretanto, nada seria tão simples assim. Em algum momento, esta nuvem protoestelar acabou colapsando. Elementos pesados se atraíram entre si no centro gravitacional, causando uma rotação intensa que liberava energia no formato de calor e luz. A maior parte dos elementos presentes nesse centro gravitacional era hidrogênio e hélio, considerados os combustíveis mais comuns em uma estrela. A protoestrela, ainda em seus estágios iniciais, adota um violento giro que aumentava seu calor e sua densidade. Porém, quanto mais rápido fosse a sua velocidade de rotação, mais difícil seria formar um disco protoestelar. Afinal, os gases presentes seriam ejetados pela estrela. De acordo com algumas observações e estudos antigos, ficou entendido que gases extremamente velozes presos no núcleo de uma protoestrela eram expulsos dessa camada por um campo magnético primitivo, sobrando apenas os gases que tinham uma velocidade ideal de expansão para se manterem no núcleo da protoestrela. Ao atingir a temperatura de 8 milhões na escala Kelvin e possuir 10% da massa solar, a protoestrela passa a ser considerada de fato uma estrela, iniciando reações termonucleares, realizando fusão do hidrogênio, convertendo esse elemento em hélio, sendo que a partir deste momento, a estrela passa a fazer parte de uma classificação conhecida como estrela de sequência principal. Caso essa própria estrela não atinja nenhum desses requisitos, como possuir 10% da massa solar, ela vai se chamar anã marrom. O nosso Sol, felizmente, se tornou uma estrela de sequência principal. O nosso Sol liberou uma enorme quantidade de energia no formato de ventos solares e radiação, o que ajudou a espalhar cada vez mais partículas para as regiões distantes do sistema solar. Aos poucos, parte dos elementos liberados pela explosão solar se aglomeraram em centros gravitacionais, ocasionando a formação de pequenos fragmentos rochosos que se colidiam a todo momento, formando fragmentos ainda maiores. Neste processo, diversas estruturas chamadas de protoplanetas foram formados, principalmente nas regiões próximas do Sol. Os protoplanetas, antes de serem chamados assim, eram considerados planetesimais, ou seja, corpos rochosos ou de gelo que tinham até 100 km de diâmetro. Alguns desses planetesimais se colidiram várias e várias vezes, e essas colisões foram favoráveis à formação de diversos protoplanetas, que é o estágio inicial na formação de qualquer planeta. Entretanto, estar na fase de protoplaneta não quer dizer que este corpo se tornará, de fato, um planeta. Possivelmente milhões e milhões de protoplanetas se colidiram ao longo do tempo no sistema solar, e essas colisões
geraram blocos rochosos grandes o suficiente para que continuassem se colidindo e se aglomerando em centros gravitacionais. A formação de planetas como Vênus e Terra deriva dessas grandes colisões entre esses antigos protoplanetas, que permitiram que Vênus e Terra acumulassem uma grande massa rochosa e crescessem bastante. Não se sabe, entretanto, o porquê Mercúrio e Marte não adquiriram a mesma massa rochosa que Vênus e Terra. Ao formarem essas grandes massas rochosas, o calor gerado nas colisões gerou um processo chamado de vulcanismo, criando oceanos de lava derretida, em meio às poucas porções ainda sólidas nesses planetas rochosos. Os planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, por sua vez, se formaram ainda durante a existência do disco de gases protoestelar. Entretanto, quando a protoestrela conseguiu se estabilizar em uma estrela de fato, os gigantes gasosos não puderam se desenvolver mais. O processo mais aceito entre os cientistas para explicar a formação dos planetas gasosos é a da acriação de núcleo, explicando que esses planetas gasosos se desenvolveram em torno de núcleos sólidos com mais de 10 vezes a massa da Terra, o que facilitou a captura de cada vez mais materiais livres no sistema solar primitivo, permitindo o crescimento exacerbado destes planetas gasosos. Os planetas gasosos estão um pouco mais distantes do Sol em relação aos planetas rochosos. Uma das explicações está no modelo de Nice. O modelo explica que após a formação dos planetas, ainda haviam muitos fragmentos gigantes de gelo e de rocha dispersos pelo sistema solar. E quando planetas gasosos como Saturno, Urano e Netuno desviavam desses objetos, ganhavam uma leve aceleração contrária ao Sol, aumentando aos poucos sua distância e a excentricidade de sua órbita. Com Júpiter, entretanto, ocorreu o contrário. A cada vez que desviava um objeto, Júpiter ia em direção ao Sol, diminuindo sua distância e sua órbita, até manter uma órbita estável e veloz ao redor da estrela. Esse processo que acabamos de falar é melhor explicado em um conteúdo chamado de migração planetária. Essa migração causou um dos momentos mais violentos da história do Sistema Solar, o bombardeio tardio, que redefiniu a história dos planetas para sempre e permitiu que um certo planeta próximo do Sol, com imensas quantidades de rochas fundidas, pudesse ter anos depois a fórmula especial que tornaria este planeta igualmente especial. Chegamos ao fim do primeiro capítulo do nosso mini documentário. No próximo capítulo, vamos ver os efeitos do bombardeio tardio para o Sistema Solar, especialmente para planetas como Vênus e Terra. Se você curtiu este primeiro capítulo, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e siga nossos perfis nas redes sociais. Não esqueça de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, pois nos ajudará a divulgar nosso conteúdo, feito com muito trabalho e carinho. Meu nome é Jositon Correia. Até o próximo episódio.